Olá, galera. Aqui quem vos fala é o professor Pitágoras Aires, professor de História do Brasil. A nossa temática da aula será a imigração europeia no século XIX. Então, vamos lá. Mas eu queria lembrá-los que a nossa sociedade ela é fruto de uma grande miscigenação. Eu diria até, metaforicamente, é um caldeirão étnico. Tirando os índios que já habitavam esse território, os outros povos que forjam a nossa identidade, a nossa nação, forjam a nossa alma, vieram aos milhões da Europa, da África. É bom lembrarmos que, nos pouco mais de 3 séculos de colonização, foram centenas de milhares de portugueses. E, é claro, foram transladados para o Brasil milhões e milhões de africanos. Mas quando a gente chega ali no século XIX, além de portugueses que continuariam a entrar no Brasil mesmo pós-independência, e além dos africanos que continuariam também a entrar, sendo arrancados da África forçosamente para alimentar a escravidão no Brasil, a gente vai ter também, ali naquele século XIX, muitos europeus de outras nacionalidades adentrando ao nosso território. Tá? Ali em meados do século XIX, começa a adentrar cada vez em número maior europeus de várias nacionalidades, como eu disse, alemães, italianos, suíços, espanhóis. Tá? Já no início do século XX, você vai ter também a entrada dos japoneses. Enfim, como eu disse, o Brasil, a nossa nação, e eu diria até mesmo a nossa alma, é forjada por essa miscigenação, por essa mistura de povos e etnias. Como nossa aula é centrada nessa imigração europeia, ali no século XIX, primeiro vamos pontuar. Por que, professor, entraram muitos europeus no Brasil naquele contexto? Bem, primeiro motivo, a expansão das lavouras de café. A gente sabe que o café, maior riqueza nacional a partir do período regencial, até ali o primeiro reinado, o açúcar ainda ficava na colocação de maior riqueza na pauta das exportações, mas já no período regencial o café ocupa essa liderança. E é claro que naquele contexto o café se expandia, não só pelo Vale do Paraíba, mas novas fronteiras agrícolas foram abertas para o cultivo do cafeeiro. Ali em meados do século XIX, o café estava já sendo introduzido no Oeste Paulista. Então veja só, as lavouras de café estavam cada vez mais sendo alargadas e era preciso cada vez mais braços para trabalhar nessa lavoura. Mas naquele contexto, a gente vai ter cada vez mais ganhando força uma campanha abolicionista, lembrando que no ano de 1850 é proibido o tráfico negreiro, o tráfico transatlântico, através de uma norma, de uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz. Então tá aí. Um dos principais motivos para se importar braços da Europa era a necessidade de mão de obra para as lavouras de café. É preciso também salientar os motivos que levaram europeus a emigrarem para a América. Por que muitos europeus saíram de sua terra, deixando entes queridos, para se aventurarem no novo mundo? Bem, pessoal, é bem verdade que a gente olhando a maior parte das famílias europeias, eles não viviam bem, tá? Nos campos havia fome, havia miséria, havia superexploração. Nas cidades, idem. Muitos operários trabalhavam em situações terríveis, em situações insalubres. A verdade, meus amigos, é que a vida para a maioria dos europeus não era fácil. Não era fácil. Então, muitos passam a vislumbrar que a vida no novo mundo seria uma vida melhor, a esperança de uma vida mais digna. Por isso, milhares, centenas de milhares, melhor dizendo, milhões de europeus emigraram para o continente americano. E o Brasil não foi o único palco receptor de imigrantes, não. Os Estados Unidos foram os que mais receberam imigrantes. O Canadá também recebeu milhares e milhares de imigrantes europeus. A Argentina, mas claro, a gente está focando no nosso Brasil, tá? É bom também destacarmos que ainda no início do século XIX,
nós tivemos uma experiência, ainda na época que Dom João estava aqui, conduzindo a corte que estava instalada no Rio de Janeiro, tivemos uma experiência de criação de núcleos de colonização. Em 1818, os suíços vieram, certo, colonizar uma área que fica ali hoje em Nova Friburgo, tá? Já em 1824, nós temos a criação, certo, de um povoado, de uma colônia de alemães no sul, que vai dar origem a São Leopoldo, tá? A gente tem que lembrar que muitos imigrantes que vieram para o Brasil foram alocados, sim, para as lavouras de café. A maioria, naquele contexto, vieram para trabalhar nessas lavouras, mas outros tantos ficaram nas cidades e outros tantos foram levados para ocupar áreas ermas na região sul do Brasil. Inclusive, a gente destaca, são inúmeras as cidades da região sul do país que brotaram de colônias de imigrantes, seja para a ocupação, como também para a defesa daquela região. Tá? Você vai ter cidades como São Leopoldo, já dita por mim, que é de origem alemã. Nós teremos, né, a cidade de Blumenau, em Santa Catarina, de origem alemã. Nós temos Caxias do Sul, Garibaldi, de origem italiana, enfim. Tá? Mas é bom destacarmos que por trás disso tudo, a gente também tem uma questão ideológica. O Brasil era um país, ainda hoje é, claro, um país forjado na miscigenação, um país que tinha uma população branca minoritária. No século XIX, a maior parte da população brasileira era de negros e de mestiços. E é claro que para muitos racistas de plantão, na época, esse era o ponto fraco da nossa nação. Muitas teorias pseudocientíficas passam a definir que uma sociedade miscigenada seria uma sociedade fadada, certo, ao insucesso. Por quê? Repito, nessa visão racista, o paradigma de civilidade era justamente a civilização europeia. Só que alguns passam a defender que para a superação desse entrave, né, esse mar de índios, negros e mestiços, era preciso então branquear, embranquecer a sociedade brasileira. Então, trazer imigrantes europeus para cá seria um passo para branqueamento dessa sociedade, dessa civilização. Porque esses imigrantes, ao chegarem, seria natural os cruzamentos nas gerações vindouras e isso levaria justamente ao clareamento da sociedade brasileira. Então, fechando aqui esse primeiro passo. Motivos que trouxeram os imigrantes. Necessidade de braços, tá? Situações precárias, uma vida insuportável lá na Europa. Lembrando que para muitos europeus a América era uma terra de prosperidade. Fazer América era uma expressão que muitos usavam para aludir a essa ideia de prosperidade, tá bom? E ainda tem essa questão ideológica do embranquecimento da nossa sociedade. Para finalizar, a gente vai voltar o nosso olhar agora para o tipo de trabalho que foi desenvolvido nas fazendas de café. O primeiro sistema de trabalho imigrante que foi introduzido no Brasil foi o sistema chamado de parceria. Foi um sistema que foi fadado ao fracasso. Por que razão? Porque o imigrante, quando ele era, assediado para vir para o Brasil, tá, com a promessa de que teria uma vida digna para si e para a sua família, ele viria, mas as despesas seriam custeadas pelo patrão, pelo cafeicultor. Translado, hospedagens, alimentação. O imigrante, ao chegar na fazenda, já chegava endividado, tá? E com a ciência, com a clareza de que teria que ressarcir ao seu senhor. Iria ressarcir como? Com o trabalho. Dentro de uma fazenda, o imigrante ou uma família de imigrantes ficava responsável por uma parte do cafezal, tá? Milhares de cafeeiros seriam cuidados por aquela família, novas mudas seriam plantadas, retirar a erva daninha, iriam fazer a carpina, tá certo? Fazer o beneficiamento do café, enfim. E aí, o fruto desse trabalho seria o quê? Ter uma parte dessa produção, tá? Normalmente era meia. Só que, quando era para acertar as contas, botar na ponta do lápis, normalmente, como era que ficava a situação do imigrante? Ele não conseguia pagar as dívidas que tinha para com o cafeicultor. Até porque essa dívida era sempre aumentada, porque era praxe os imigrantes para retirarem víveres, alimentos para sustentar a sua família,
eram muitas vezes obrigados a tirar, a comprar do armazém do senhor. Era muito comum nas fazendas de café ter um armazém, onde os imigrantes retiravam os víveres para a sua subsistência, aumentando ainda a sua dívida, o seu débito para com o patrão. Tá? E muitos ainda enxertavam em cima da dívida juros, o que tornava a vida do imigrante terrível. Ou seja, muitos desses imigrantes vão se sentir ludibriados, tá? O que vieram para fazer aqui? Buscar uma vida digna, mas acabaram para muitos sendo um engodo. E isso acabou gerando revoltas, muitas revoltas, tá? Lembrando de um suíço que, quando retorna à Europa, chamado Thomas Davatz, escreve uma obra chamada Memórias de um Colono no Brasil, denunciando as precárias condições de vida e a superexploração nas fazendas de café. Tá? Fora isso, a gente ainda tem a violência com que muitos imigrantes eram tratados, porque por mais que fossem homens livres, a mente de seus patrões eram mentes de escravocratas. Tá? Aos poucos, a gente começa a ter uma substituição desse sistema de parceria que vai fracassar por um outro sistema que nós vamos chamar de colonato. Esse sistema já dá uma melhora, uma suavizada, uma mitigada na vida do imigrante. Por quê? Porque o governo passa a subsidiar. Ou seja, o imigrante, quando vem para cá, tem suas despesas pagas pelo governo. Tá? É a chamada imigração subsidiada, alguns chamam de imigração subvencionada. Então, o imigrante, quando chega na fazenda, ele já não tem dívidas para com o patrão. Além disso, passou a ser praxe estabelecer uma renda fixa anual. Ou seja, além de parte da produção que esse imigrante iria receber, ele teria também uma renda fixa anual. Tá? E, claro, era muito comum também permitir, já acontecia na parceria, mas nem todos os cafeicultores permitiam, mas passou a ser cada vez mais usual, cada vez mais comum, permitir que os imigrantes cultivassem alimentos entre os cafeeiros, o que dava a esse imigrante menor dependência para com o armazém do cafeicultor. Beleza, galera? Então, esses dois sistemas foram os que predominaram nas lavouras de café. Aliás, me retrato, o primeiro sistema foi de parceria, me corrigindo, e esse sistema, parceria, vai sendo paulatinamente, progressivamente, né, sendo substituído pelo sistema do colonato. Lembrando que termina a época do Império, entra a República, mas o Brasil não deixa de receber imigrantes. Um dado para finalizar nossa aula, entre os anos de 1881 até o ano de 1930, estima-se que entraram no Brasil quase 4 milhões de imigrantes. Beleza, galera? Fica com Deus. Até a próxima.